E a gente viu no vídeo anterior que o inside bar é basicamente quando a gente tem uma barra dentro de uma outra barra. E o que a gente está procurando então são quais são os papéis que funcionam bem com essa forma de operar. Então vou passar rapidamente aqui no código para mostrar para vocês como que a gente avaliou isso em mais de 200 papéis e depois a gente descobre qual que é mais relevante com esse setup. A gente começa após a vinheta. O sidebar, então, ele é relativamente simples. Se você tiver alguma dificuldade de entender como que ele funciona, vou deixar na descrição o vídeo que a gente gravou, explicou melhor, inclusive mostrou no gráfico. Hoje eu não vou mostrar nada de gráfico para vocês, apenas o código rapidamente, depois a gente vai direto para a planilha do Excel. Então, se você está acompanhando a nossa série de análise quantitativa, você já sabe que eu utilizei uma programação aqui no R. Eu deixei aqui os parâmetros que eu utilizei, basicamente eu estou definindo quais são as máximas do dia de hoje, do dia anterior e de 2 dias atrás, assim como também estou colocando a mínima. E algo que eu adicionei esse código foi a questão das médias. Usei uma média rápida, uma média e uma longa. Isso quer dizer 8 períodos, 34 e 200. Qual que é a ideia aqui? Eu quero achar o inside bar quando essas 3 médias estiverem alinhadas. Alinhadas no seguinte sentido: quando a de 8 estiver acima da de 34 e a de 34 estiver acima de 200. Quando essas condições elas são satisfeitas, geralmente a gente tem um movimento de ascensão forte. E aí é nesses movimentos que o inside bar funciona melhor. Então aqui já está uma grande sacada. E basicamente a gente está definindo isso. Nessa parte eu falo o seguinte: quero minha média de 8, maior que a de 34, e eu quero que o meu preço esteja acima da minha média de 200 períodos. Aqui eu estou basicamente identificando o inside bar. Então eu estou verificando a minha mínima do candle, do sinal, o L1 no caso, é maior do que o L2, e a minha máxima, ela está menor do que a minha máxima 2, e então aqui é como se fosse o sinal de entrada quando dá a barra do inside bar, e eu só vou entrar comprando se houver o rompimento da máxima, e isso é feito nessa parte aqui. Então olha só, o meu candle atual, a máxima dele ultrapassou a máxima do candle anterior, do H1, que foi o meu sinal? Sim. E aqui eu fiz uma condição interessante. A minha mínima desse candle está menor que a minha máxima. Qual que é a ideia aqui? Se a minha mínima está menor que a máxima, quer dizer que eu consigo comprar a máxima, o H1. Então, o meu preço de compra é esse H1. Mas pode acontecer que esse preço, ele abra em um gap, e aí eu não consigo comprar, então, a minha máxima do candle anterior. Nesse caso, a gente fala que quando tem esse gap, eu poderia comprar a abertura. Então, eu estou basicamente verificando se tem gap ou não tem. Então, se tiver o gap, eu faço aqui, compro a abertura. E as minhas saídas, mais aqui embaixo, está no meu alvo. Meu alvo, como eu coloquei para vocês, é 2 vezes o corpo do meu candle para cima. E aqui também eu estou verificando se tem o gap, porque se der o gap eu não vou conseguir vender. Então, eu vendo na abertura, caso aconteça o gap também na minha saída. E também definir aqui meu stop, que é basicamente, se bater na mínima do inside bar ali, eu vou vender. E também pode acontecer um gap, então também coloquei aqui uma condição para vender na abertura. Então veja que tentei cercar aqui de todos os lados as condições possíveis para que a gente consiga fazer boas operações. E essa é uma parte que eu gosto bastante também de fazer os algoritmos ou fazer essa programação, porque você é obrigado a testar, a identificar quais são os pontos cegos da sua forma de operar, e você vai tentando tratar isso com código. E é basicamente uma tentativa e erro mesmo. Você vai programando ali, vê que deu algum buraco, tenta identificar ali o porquê que ele não conseguiu fazer alguma operação específica, e assim você vai melhorando seu código. Então, basicamente, a gente roda isso aqui em 200 papéis e o resultado está nessa planilha a seguir. Eu rodei isso aqui, então, em 205 papéis, usei minha base de dados até 10 de julho de 24, aqui é como se estivesse operando um inside bar com carteiras de R$20 mil em cada papel. E recapitulando, a gente tem o número de entrada, a taxa de acerto, meu fator de lucro, e o dos principais aqui pra gente é a razão de ganho, que é a minha média de ganho dividido pelas médias de erro. E a gente pode ver aqui também, só uma curiosidade, que esse setup a gente sai relativamente rápido, porque o máximo que a gente tem geralmente é 6 dias, algumas exceções de 12, mas a gente pode ver que a maior parte aqui está entre
de 1 a 4 dias. Então eu vou ocultar as colunas que a gente não vai utilizar. Nessa tabela eu já trouxe para cá o volume diário de cada um desses papéis. E eu faço aquele filtro para verificar se o papel tem liquidez ou não. Meu filtro aqui é basicamente 10 elevado a sexta, que é 1 milhão. Então se ele movimentou 1 milhão no dia, para mim esse papel tem liquidez. Então basicamente a gente faz o fator aqui também, vou relembrar vocês, o fator é basicamente a minha taxa de acerto multiplicada pela minha razão de ganho. E se você ainda não acompanhou os outros vídeos dessa série de análise quantitativa, a gente já explicou a combinação desses dois. Terminando aqui, volta lá e assiste que vai ser bem interessante. Mas basicamente a gente está então procurando um fator que seja maior do que 0,5. Eu vou pedir para ele listar aqui para mim do maior para o menor e eu vou fazer o meu filtro aqui do que tem liquidez para a gente. Então aqui a gente vê os papéis que têm liquidez e olha só, esse fator aqui ele está acima de 1, algo bem diferente de um outro setup que a gente mostrou aqui no canal dos máximos e mínimas. Eu me recordo que quando a gente fez o vídeo do máximos e mínimas, a gente achou esse indicador aqui entre 0,5 e no máximo 0,7, 0,8 ali. Aqui a gente vê que tem vários papéis acima de 1. Mas aqui tem um fator interessante também que eu deixei de propósito para a gente conversar aqui. Vejam só esse segundo papel, que ele tem liquidez, mas eu tive só 4 entradas, é muito pouco. Aqui meu espaço amostral está muito pequeno, tem um risco muito grande de eu fazer as operações nesse papel e não se concretizar essas estatísticas, porque a minha amostra está muito pequena. E eu vou falar para vocês que menos de 10 entradas é algo muito pouco expressivo. Então eu vou filtrar aqui pelo menos em 10 entradas e aqui a gente então tem um filtro mais interessante. Alguns dos papéis que entram aqui, como Biome 3, Eben 3, Enat 3, Tend 3, Bova 11, que é o ETF, Fras 3, Use Minas 5, Netflix, que também é um ETF, HBSA, MTSA, BPAC, Mídia e EZTEC. E agora eu gostaria de saber de vocês, se vocês já operaram esse sidebar, se esse vídeo foi relevante, se vocês acham interessante esse tipo de conteúdo para a gente continuar a nossa série aqui de análise quantitativa. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se esse vídeo contribuiu para você, deixa aquele like que nos ajuda bastante e nos vemos numa próxima.